Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert, está começando o 6º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje vamos falar de Botafogo e Palmeiras, a vitória do Palmeiras contra o Botafogo, o empate contra o Universitário, a questão do Abel Ferreira com o Al-Sadd, a goleada do Vasco também vou falar um pouquinho para falar da diferença do Diniz para o Abel, entre outros assuntos que eu vou estar tocando aqui nesse programa. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha com os palmeirenses, porque esse já é o 6º episódio e essa semana teve bastante visualização, os shorts e até o podcast passado. Para você que é novo inscrito aí, obrigado por se inscrever, compartilha, deixa o like e vamos para mais um programa. Neste primeiro bloco aqui eu vou estar falando sobre a partida contra o Botafogo, o empate com o Universitário e também a questão do Fernando Diniz, a diferençazinha, pequena diferença que ele tem em relação ao Abel Ferreira, que eu quero trazer aqui como ponto de reflexão. Mas vamos começar primeiro com a vitória do Palmeiras contra o Botafogo. Essa partida ocorreu no domingo passado. O Palmeiras, devido à vitória por 4-0 contra o Universitário no primeiro jogo, fez uma partida com o time titular, pôde usar o time titular, que na verdade foi o diferencial. Eu quero trazer aqui para essa análise. Eu vou fazer uma análise diferente dos outros podcasts, até pela questão do jogo já ter passado já uma semana e eu tá querendo testar um novo formato. Tem 3 pontos aqui que eu quero trazer a respeito desse jogo. Primeiro, o Palmeiras, como sempre, deu a bola para o Botafogo, não fez questão de tê-la, fez o Botafogo trocar passes e o Botafogo, diferente dos outros anos, que no caso o ano passado e o ano retrasado, é um time que com a bola no pé não tem a mesma criação, até pela qualidade dos jogadores também, o que influencia, isso é óbvio, mas não tem o mesmo tipo de criação. Então dar a bola para o Botafogo, muitas das vezes pode ser um escape, uma vantagem para o seu time. Foi o que o Palmeiras fez, que o Abel Ferreira quis adotar de estratégia. Embora eu acho que o Botafogo só teve a bola porque o Palmeiras quis dar a bola para o Botafogo. Porque por estratégia e por qualidade, característica de time, o Botafogo também não gosta de ter a bola. Tanto é que você viu aí na partida contra a LDU, foi na altitude e tudo, mas no primeiro jogo já, o Botafogo não tinha feito uma boa partida. Ganhou de 1-0. E na volta, acabou sendo eliminado, perdeu de 2-0 sem jogar absolutamente nada. Eu assisti esse jogo e, sinceramente, eu vou tocar nesse assunto ainda mais pra frente, mas eu acho que o São Paulo já tá na semifinal da Libertadores, infelizmente. Mas sobre a partida contra o Botafogo, eu notei, mais uma vez, que já é uma crônica do time, a dificuldade do Palmeiras em controlar o jogo, seja com a bola ou sem a bola. Tem times que com a bola sabem controlar o jogo melhor do que sem a bola, e no caso do Palmeiras, como eu já falei também nos outros episódios, o Palmeiras, que se notou forte nos últimos anos, era um time que controlava o jogo, tinha um controle do jogo, sem a posse, a maioria das vezes sem a posse. Embora também ficasse com a bola muitas vezes, mas de modo geral, sem a posse, o Palmeiras controlava o jogo. Deixava o adversário longe do seu gol, deixava o adversário cansado e contra-atacava, que é uma forma de controlar o jogo, né? Não deixar o adversário gostar da partida. Mas o Palmeiras, mesmo com a vitória, eu notei essa dificuldade tremenda em controlar o jogo, porque dava a bola pro Botafogo, o Botafogo rondava a área do Palmeiras, rondou muito a área do Palmeiras, não teve chances e mais chances de gol, mas aí diz mais respeito ao Botafogo, a dificuldade do Botafogo do que uma qualidade para o Palmeiras, e acabou que o jogo se desenrolou dessa maneira. O gol foi do Felipe Anderson, uma bela partida do Felipe Anderson, mesmo pela esquerda, uma posição que eu não acho que ele rende tanto quanto na direita, mas também sabe jogar na esquerda, porque na verdade pro Felipe Anderson desempenhar um bom futebol,
depende única e exclusivamente da movimentação dos outros jogadores, da aproximação, coisa que eu já citei aqui também. É um jogador que, individualmente falando, ele não vai pegar a bola debaixo do braço, driblar 2, 3 e fazer o gol. Ele não é esse jogador, isso é óbvio, nunca foi. Então, assim, é pensar um pouco como ele pode render melhor e trabalhar o time para que ele desempenhe um melhor futebol, porque ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras tecnicamente. Então, como eu ainda vou falar até nesse podcast, o Abel deveria trabalhar o time para valorizar os melhores jogadores, porque são eles que no final das contas vão fazer a diferença nos jogos que mais precisam. Esse jogo contra o Botafogo é um dos exemplos que o Felipe Anderson conseguiu arrancar um drible, um domínio de peito, acabou saindo um drible, uma jogada rápida, ele conseguiu sair, finalizou bem e fez o gol. Eu acho que o Palmeiras, além dessas dificuldades de ter a bola, de controlar o jogo, acaba se cansando muito. Se cansa muito porque quando você um jogo de futebol num campo, além do tempo ser muito maior, o espaço do campo é muito maior, você acaba correndo sem ter a bola. Você sem a bola, mesmo seu time com a bola, muitas vezes você nem toca na bola. Então, assim, quanto mais você tem a bola, menos você cansa, porque é o estímulo do jogo. É natural, é algo intrínseco, talvez, de quem joga futebol. Quando você está com a bola, você não cansa, invariavelmente. Então, o Palmeiras, correndo para trás da maneira que corre, fica sofrendo riscos desnecessários. Que nem eu falei, quando eu falei que o Palmeiras deu a bola pro Botafogo, ficou dando a bola pro Botafogo, o Botafogo rondando a área do Palmeiras. Só que o Palmeiras não ameaçava em nenhum momento com um contra-ataque, com algo do tipo. Então acaba que se cansa, fica um jogo cansativo até pra gente assistir, porque não fica com a bola, não consegue contra-atacar, fica sofrendo, e aí sempre depende do adversário estar num dia ruim, ou estar com time reserva, ou misto, como foi o caso do Botafogo, que isso foi um dos diferenciais também, pro Palmeiras poder vencer a partida. Então, assim, é cansativo pra gente que assiste, pros jogadores então nem se fala, porque são jogadores que são tecnicamente qualificados para ter a bola, para controlar o jogo e tudo mais, mas infelizmente o treinador acaba negando as características principais dos melhores jogadores e para valorizar não sei o que até agora eu não sei o que, porque o resultado em si vem naquelas, porque eu sinceramente, como planejamento de clube para os últimos anos, esse ano especificamente não seria o ano em si seria um ano que o Palmeiras já estaria alcançando os resultados, mas a reformulação era para ter acontecido antes. Só que essa reformulação do Palmeiras de hoje é mentirosa. Ela é mentirosa porque é uma reformulação que não foi planejada da maneira que eles falaram, até pela questão da Copa do Mundo, isso se prova muito, porque se fosse uma preparação de verdade para uma Copa do Mundo, a renovação teria acontecido ano passado. Ano passado teria aproveitado essa renovação, porque foi quando o Estevão subiu, o Endrick já estaria saindo fora. Então era para ter se planejado ano passado e não agora. Em 6 meses você não prepara um time para uma Copa do Mundo. Só que é aquele negócio que todo mundo fala. O Palmeiras nem acreditava em ser campeão, nem buscava isso, foi empurrando com a barriga até onde deu. Então, assim, não teve um preparo bom, qualificado. Você fala assim, não, eu me preparei para esse campeonato, independente se fosse ganhar ou não. Mas você vê que essa reformação do Palmeiras é mentirosa, sim, porque foi contratado aos montes nessa temporada. Na temporada passada foi no final que trouxe o Maurício, trouxe também mais um que eu esqueci agora, não me recordo. Mas de modo geral, Botafogo e Palmeiras foi isso. Uma partida, no final das contas, boa, porque estava jogando fora de casa. O Palmeiras, contra o Botafogo ultimamente, tem sofrido um pouco, né? Tem sofrido um pouco, principalmente quando é lá jogando lá no Engenhão. Então, foi uma boa partida, uma boa vitória. E agora conseguimos com acho que foi o empate do Cruzeiro contra o Mirassol. A gente conseguiu ficar em segundo com 2 jogos a menos. No caso, um jogo a menos que o Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo a menos, né, também. Então, o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro. E indo para a Libertadores, falar um pouquinho da Libertadores, a partida contra o Universitário.
A partida contra o Universitário, eu não posso negar, eu não assisti. Um jogo muito tarde, eu acordo cedo e era uma partida já ganha. Eu não vou comentar a respeito do jogo em si, porque eu só vi melhores momentos. Dos melhores momentos, todo mundo pode ver. Não tem como você ter uma análise tão grande, mas o Universitário criou 3, 4 chances de gol. E o Palmeiras basicamente teve a bola aérea, foi uma cabeçada na trave, não lembro se foi do Murilo ou do Gustavo Gomes. E também uma finalização de fora da área, se eu não me engano, também não lembro de quem. Mas não criou chances de gol. Foi uma partida que todas as críticas já foram postas a respeito dessa partida, que inclusive muitos disseram que foi uma falta de respeito com o próprio torcedor. Eu vi muita gente falando inclusive que o Palmeiras deveria ganhar a partida. Eu não acho nem isso, eu não acho que não tem que ganhar, até porque obrigar um time a ganhar ou não é a variável do jogo. Pode acontecer várias e várias coisas. A questão que eu sempre falo, tem que cobrar do Palmeiras é desempenho. Tem que cobrar do Palmeiras um futebol melhor, porque é isso que vai balizar a temporada. Isso eu falo desde sempre. Só que o problema é que as pessoas cobram apenas resultado, e aí quando vão cobrar o Abel, dá munição pro Abel responder dessa maneira, das maneiras que ele responde, porque acaba que você cobrando o resultado em si é muito vazio, porque a vitória ou a derrota acontece durante uns jogos em que você joga melhor ou pior, independente disso, são detalhes da partida. Então é pobre cobrar a vitória. Mas o Palmeiras deveria sim fazer uma partida muito melhor contra o Universitário, que consequentemente daria a ele uma vitória. Porque se ganhou de 4-0 na ida, na volta, se jogasse um pouquinho de futebol, teria ganhado também, pela questão da qualidade, da diferença técnica e tudo mais. Então assim, eu acho que neste momento especificamente em que o Abel atira para todo quanto é lado, em cima da própria torcida, não se deve cobrar coisas indevidas para não dar a menor munição possível. Tem que ser dada ao Abel, a menor possível, se for possível 0. Por isso que eu falo, não tem que cobrar coisas indevidas. Cobrar uma vitória dar uma munição para ele responder, não nessa coletiva, porque a cobrança vem depois da coletiva, mas na coletiva do próximo jogo, que se o Palmeiras jogar bem e perder contra o Sport, que é a próxima partida, jogar bem e perder, ele vai falar: mas vocês me cobraram na semana passada uma vitória contra o Universitário e o time jogou mais ou menos. Ele sempre vai dar uma desculpa para sempre sair pela tangente, né? Como se diz na Fórmula 1, que ele tanto gosta, inclusive, né? Então eu acho que a obrigação do Palmeiras era jogar melhor. Ponto. Jogar melhor. Muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Mas isso assim, a obrigação do Palmeiras jogar melhor já vem, 2 anos e meio que eu bato nessa tecla. Tem que jogar melhor, tem que jogar. Não é vencer, que a vitória em si acontece jogando bem ou mal. É jogar bem para você ter mais chances de vencer e de chegar. Não tem como você chegar numa semifinal de Libertadores contra um Boca Juniors jogando mal e querer passar. Principalmente jogando pelo Palmeiras, que tem um histórico horrível contra o Boca Juniors. Não adianta, não vai dar, não vai conseguir. Tem que estar jogando bem. Na época o Palmeiras não estava. 2024, não adianta chegar numa decisão contra o Botafogo, que estava voando, confiante, querendo ser campeão, jogando mal. Vai conseguir uma virada absurda, que nem conseguiu em 10 minutos? Pode até conseguir. No final das contas, não valeu o gol, não aconteceu. Se tivesse jogado melhor, tivesse jogando do futebol, talvez conseguisse. Porque mesmo jogando mal ainda quase conseguiu. Brasileirão, mesma coisa, não vai jogando mal, não vai conseguir chegar na decisão em casa no Brasileirão e conseguir ganhar para assumir a liderança, ou já estava na liderança, e se manter e ser campeão. Não vai conseguir. Então assim, são essas coisas que tem que ser cobradas, justamente para quando chegar nos momentos decisivos, o time que está jogando bem, time mais confiante, um time mais experiente, acaba se sobressaindo. Esse ano, infelizmente, tudo indica que o Flamengo é o time que está chegando dessa maneira. Jogando bem, equilibrado. E o Flamengo está equilibrado. É difícil você ver o time do Flamengo equilibrado e o Flamengo está equilibrado. Pelos números você já consegue notar que no Campeonato Brasileiro é absurdo. É 30 gols feitos e 5, 6 sofridos. É um negócio de louco. É um saldo absurdo. Na Libertadores, agora está entrando no mata-mata.
é o time equilibrado que vai ser campeão. Isso é sem sombra de dúvidas. O Palmeiras que foi campeão era um time equilibrado. 2021 não era nem ofensivo nem defensivo, era equilibrado. Times que são campeões de mata-mata normalmente são times equilibrados. Ah, mas o Flamengo em 2019 do Jorge Jesus. Na Libertadores o Flamengo foi equilibrado. O Flamengo não conseguiu ganhar, de voar em cima de ninguém. Só na partida de volta contra o Grêmio. Mas ele também, como eu sempre falo, é um acaso. 5-0 numa semifinal de Libertadores acontece uma vez ou outra. Se eles se enfrentarem novamente, mesmo o Grêmio com esse time ridículo, dificilmente vai acontecer. Porque são acasos. Mas o Flamengo mereceu, de modo geral. Mas na final, quase perdeu. Então, assim, são times equilibrados que, no final das contas, são os campeões. Isso aí é o script do futebol, o script básico do futebol. Então, retomando a questão da obrigação que o Palmeiras tem sobre ganhar ou jogar melhor. Pra mim, eu fecho aí. Tem que jogar melhor. Tem que jogar melhor. A cobrança da torcida tem que ser em jogar melhor. Tem que ficar muito claro e muito nítido para os jornalistas quando forem fazer as perguntas, que são perguntas horrorosas e ridículas e estúpidas, que dá mais munição pro Abel, parece que até é armado para a torcida ficar mais brava ainda. Parece ser um negócio tão absurdo. Então, assim, tem que haver um movimento que fale a respeito do jogo, do futebol. Tem que cobrar isso. Porque é vantajoso para os rivais ter o Palmeiras nessa situação jogando mal. Porque jogando mal você não é campeão, não adianta. Você pode ganhar um Paulista, você pode ganhar até uma Copa do Brasil, mas nem assim o Palmeiras ganhou. Um passo perdeu pro Corinthians. Então, assim, tem que ser cobrado dessa maneira. E infelizmente é nisso que passam o pano pro Abel. Quando falam que passam o pano pro Abel, é exatamente nessa questão do futebol, do campo. Porque eles se escoram apenas no resultado. Quando eles vão criticar eles, eu falo a mídia, né? Ou até tem muito palmeirense que é os abelistas da vida aí. Quando vão criticar, eles se escoram apenas no resultado. Então, assim, Palmeiras perdeu. Ah, mas o Palmeiras não jogou bem. Independente se jogou bem ou mal. O Palmeiras falhou ali. Um jogador perdeu o gol, não poderia, ou não sei o que. Nunca é uma análise profunda a respeito do jogo. Se o Palmeiras jogou bem ou se jogou mal. É sempre a respeito do resultado. Se ganhou, mas que nem, por exemplo, o seu Bento na Energia 97. Ele foi falar da classificatória, né, dos dois jogos entre Palmeiras e Universitário e falou que, de fato, considerou uma falta de respeito com o torcedor, mas tá bom, tá tudo bom porque estamos nas quartas de final e o Palmeiras, mesmo jogando mal, todo ano tá ali chegando. É uma mentira. O que ficam falando é uma falácia. Palmeiras não tá chegando, velho, é mentira. Eu não sei como que o povo admite tanta mentira assim. Tem que analisar proporcionalmente o que é o futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo tem que chegar nas cabeças todos os campeonatos em todos os anos, porque a diferença de investimento... Não tô falando em ganhar. Os dois não vão ganhar todos os anos, tampouco todos os campeonatos, mas tem que chegar. Palmeiras ano passado não chegou. Na Copa do Brasil, a última Copa do Brasil que o Palmeiras passou para a semifinal foi em 2020. 2021 perdeu para o CRB na terceira fase. 2022 perdeu para o São Paulo nas quartas. 2023 perdeu nas oitavas, ou foi ao contrário, não lembro, foi oitavas e quartas. Ano passado foi nas oitavas e esse ano foi nas oitavas de novo. Não tá chegando na Libertadores. Volto a repetir, na Libertadores. Ano passado foi pro Botafogo, jogando ridiculamente mal. 2023, beleza, chegou na semifinal pro Boca Juniors, mas qual foi o adversário das quartas? Deportivo Pereira, né? Que fez 4-0 lá, empatou 0-0 aqui, jogando mal pra caramba também. Já era um presságio, já tava dizendo o que iria acontecer depois contra o Boca Juniors. 2022 chegou na semifinal contra o Atlético Paranaense também, que eu não engulo ser eliminado daquela maneira também, até hoje, não dá pra engolir, mas assim, aqui ainda 2022 o Palmeiras estava bem, e vinha de um calendário muito cheio, tinha ido pro Mundial, ali é desculpável, mas não chega da maneira que falam, não é dessa maneira que eles colocam que o Palmeiras, nossa, que... Não, cara, se fosse dessa maneira, um trabalho tão qualificado do Abel, ano passado, o Palmeiras teria sido campeão brasileiro. Não teria perdido pro Botafogo nas oitavas. Não teria sido eliminado
em oitavas de final de Copa do Brasil ano após ano. Não teria perdido para São Paulo em 2023, porque 2022 foi roubado. Isso também eu tenho que colocar em questão. Foi roubado em 2022. Mas não teria perdido para São Paulo em 2023. Ano passado pro Flamengo mesmo, a partida ridícula que fez no Maracanã, não era para ter acontecido, independente se fosse ganhar ou perder. Mas é que quando eu tô levantando essa questão, quando vão criticar o Abel ou elogiar, só falam do resultado, não falam da postura em campo, do que o Palmeiras joga ou deixa de jogar. Essa é a maior problemática em cima do trabalho, em cima do Palmeiras, em cima das críticas a respeito do Abel. Eles se escoram apenas no resultado, só no resultado. Então, dá toda a munição pro Abel quando vai responder dessa maneira grosseira e imbecil que ele responde a maioria das vezes na coletiva. Eu queria traçar um paralelo com o trabalho do Fernando Diniz, porque o time do Vasco é limitadíssimo, eu nem preciso comentar aqui. E o time do Vasco faz parecer que os jogadores do Palmeiras não sabem dominar, não sabem tocar, não sabem sair jogando. A partida que o Vasco fez contra o Santos, se fosse o Palmeiras, se fosse o Abel treinando o Vasco, você pode ter certeza que depois do 2-0, o time do Vasco ficaria plantado atrás, apenas esperando o contra-ataque. Poderia até contra-atacar, poderia fazer 10. Mas não teria a postura que teve o Vasco, de pressionar, de fazer o terceiro e buscar fazer o quarto. Buscar fazer o gol não é ficar lá atrás esperando contra-ataque. É você pegar a bola, apertar lá em cima lá, quando o adversário tiver a bola, roubar e tentar fazer o gol novamente. Perceber a fragilidade do adversário e apertar o adversário, de fato colocar o adversário nas cordas, até ele chorar e pedir arrego. Foi o que aconteceu. O Vasco só parou quando acabou o jogo. O Vasco só não fez mais gols porque perdeu um ou dois gols ali, uma bola na trave do lateral direito, outro chute que foi travado. Era para ter sido bem mais, mas o Vasco buscou fazer mais. O paralelo que eu traço do Diniz com o Abel, a diferença é absurda, porque o Diniz tem a mentalidade para treinar um Palmeiras, para treinar um Flamengo, que são os times poderosos da América do Sul. E ele no Vasco, que hoje deveria ter, não deveria, né? Mas poderia, e não seria de demérito algum, ter a mentalidade do Abel, de um treinador como o Abel, defensivista, medroso, que jogaria só por uma bola e tal. Ele tem ao contrário. Ele tem a mentalidade ofensiva, independente do time que ele passa. Você pode até falar que é burrice, muitas vezes eu até acho que é burrice mesmo. Mas é uma filosofia de jogo, é uma ideia, é algo que ele entende como fundamento principal do futebol. Fundamento claro dele, de ideia. Quando falam de filosofia, não falam que o Abel tem o próprio Abel fala que a filosofia dele é vencer. A do Diniz é diferente. Mas não é por causa disso que o Diniz não quer vencer, até porque senão ele ia ficar igual um louco no campo também, na beira do campo, xingando o jogador. Como muitas vezes ele faz, que é uma forma de cobrança. Ou como ele cobra nos treinamentos, como vários jogadores já relataram. Então assim, eu volto a repetir. Já falei do Diniz aqui há 2 ou 3 podcasts atrás. Eu queria vê-lo no Palmeiras. Independente se o Palmeiras vá ser campeão ou não. Eu queria ver o Fernando Diniz no Palmeiras porque o Fernando Diniz é uma certeza que o time vai jogar daquela maneira, com a bola no pé, vai ser intenso, vai querer ter o jogo, vai querer propor o jogo e vai conseguir propor. Vai criar chance de gol todos os jogos. As crises que os times do Diniz têm, em sua maioria, são crises de falta de resultado que muitas das vezes são crises, aquelas crises momentâneas de tá ganhando, tá jogando bem, tá dando espetáculo, já começam a falar dele até do time ser campeão, daqui a pouco perde um jogo, desanda tudo. Aí é muito por questões psicológicas também, porque é uma pressão, quando você perde um jogo ou 2, a confiança vai lá embaixo. E praticar o jogo do Diniz exige muita confiança. Mas assim, o Diniz só pegou time que
tecnicamente, estruturalmente, tamanho de torcida é totalmente diferente. Ele tem no São Paulo, né? Questão de pressão, tamanho de torcida é igual. Mas foi numa época de pandemia, o estádio não tinha gente no estádio, embora ele tenha começado em 2019, né, se eu não me engano, no São Paulo. E ainda tinha, mas de qualquer modo. Pegou a maior parte na pandemia, não tinha pressão de torcida, mas também o time do São Paulo não era o time para ser campeão brasileiro e quase foi campeão. Questões internas lá que fez com que o São Paulo não fosse também de qualidade, que o São Paulo não tinha time para ser campeão. Mas assim, ele conseguiu fazer. Mas ele nunca pegou um time que, tecnicamente falando, tivesse a diferença que Palmeiras e Flamengo têm para os demais. O Fluminense foi o melhor time que ele conseguiu pegar e foi campeão da Libertadores. Se bem que no outro ano acabou que o Fluminense mudou a estratégia das contratações, contratou muito medalhão e também com certeza com o aval do próprio Fernando Diniz e acabou degringolando, quase caiu para a Série B. Mas a respeito de trabalho, de filosofia de jogo, ele tem que melhorar sim muitas coisas, mas eu queria vê-lo no Palmeiras, independente de qualquer coisa. Vai ser campeão ou não vai? Mas eu tenho absoluta certeza e convicção que com o Fernando Diniz o Palmeiras teria goleado o Corinthians lá e cá na Copa do Brasil. Teria ganhado o Campeonato Paulista com toda certeza. Toda certeza do mundo. Com esse time que o Palmeiras tem, o Fernando Diniz faria desse time definitivamente uma máquina de fazer gols. Porque eu vejo muita qualidade no time e as características dos jogadores se encaixam para o que o Diniz apresenta de futebol. Embora muitos falam que não tem jogador para fazer troca de passe, não tem jogador. Mas não é possível que uns jogadores que custam não conseguem dominar, tocar e sair jogando. Que é basicamente o estilo do time do Diniz. Todo o time do Diniz domina, toca e passa. Domina, toca e passa. É só isso. É um time que se movimenta, que roda, que gira, vira jogo e fica com a bola no pé. Infelizmente, na cabeça de alguns, o Palmeiras não consegue fazer isso. Mas eu queria vê-lo sim no Palmeiras para mudar essa filosofia, retomar a nossa maior identidade, que muitas vezes as pessoas esquecem. Mas a maior identidade do Palmeiras é a academia de futebol. Não é o Felipão, não é o Abel. Não, é Oswaldo Brandão, é academia, é Filipe Nunes, é academia de futebol. É um jogo bonito. Então assim, o Fernando Diniz hoje, claro que não dá para trazer o Guardiola. Então, o Fernando Diniz é o cara que retomaria a nossa maior identidade. Inclusive, em relação à questão da torcida, do clima no estádio, isso ajudaria muito, para mim, na minha opinião, ajudaria muito a retomada, inclusive, da própria identidade da torcida. Agora, nesse segundo bloco, eu vou estar falando aqui sobre o que o Abel falou na coletiva da partida contra o próprio Botafogo. Ele falou sobre a questão do Al-Saad, da assinatura do contrato e tal, e alguma coisa a respeito do próprio Abel. O tema desse segundo bloco vai ser o Abel, especificamente o Abel. Eu quis fazer essa mudança, um teste, para dividir os blocos, falar a respeito de jogo e no segundo bloco falar a respeito de treinador. Porque acaba que quando eu vou falar sobre a coletiva do Abel na partida, eu falo mais do que do jogo. Porque infelizmente o jogo está muito pobre. Então, dedicar um bloco só para falar do Abel. Na coletiva da partida contra o Botafogo, ele fez uma declaração, todo mundo já viu, que foi... ele leu um escrito sobre a assinatura ou não do contrato com o Al-Saad. E aí o que pega é o seguinte, muita coisa pega, né? Ele agradeceu o Palmeiras por se propor a pagar a essa tal da multa, que não vou repetir valores aqui porque não é certeza, nem cabe também, porque no final das contas o Palmeiras vai acabar pagando, independente do valor que seja. Se vai pagar porque tem condição de pagar, né?
O que pega, na verdade, é o mérito da coisa, é a questão moral e ética. É o tal do desvio moral e ético, que é o que foi... que é a questão a ser discutida. Mas ele agradeceu o Palmeiras porque se propôs a pagar. Disse com todas as letras que não queria que o Palmeiras pagasse, mas a Leila se propôs a pagar. E aí, óbvio que ele iria aceitar. Também não pode... Ele não vai... Se o Palmeiras está se propondo, o maior culpado aí então é o Palmeiras, é a Leila. Isso é óbvio. Passado essa declaração dele, ficou claro. Só que tem um porém, ele não admitiu que errou. Ele não admitiu que errou. Ele não admitiu que assinou o contrato. Ele deixou nas entrelinhas. Então, assim, embora ele tenha falado na última coletiva e repetiu nessa, que ele é um personagem na coletiva, ninguém conhece o pessoal do Abel. Ele é um personagem ali, ele faz o personagem, ele cria o personagem que ele quer. Ele tem que arcar com os seus atos e as suas palavras. Porque ficar falando as besteiras que ele fala, sendo um grosseiro da maneira que ele é, e falar só que é um personagem e pronto, acabou, fica muito fácil. Aí fica muito fácil, pô. Porque o Felipão, quando falava da maneira que ele falava, o Muricy, nossa, era comido vivo. Agora o Abel pode. Ele é o queridinho. Mas por quê? O Abel pegou uma fase boa do Palmeiras. Na época, quando era o Felipão, a torcida pegava muito no pé. Pegava pra caramba no pé. Agora com o Abel, aí os caras que são os modinhas mesmo, que definitivamente não conhecem nada de futebol, não deixa criticar o Abel, não pode xingar o Abel, não pode, com uma falta de respeito. Eu nunca vi um jogador, um treinador ser tão defendido pela mídia como foi o Abel na questão dos xingamentos contra ele. Jogador e treinador é xingado toda a história do futebol, em todos os times, durante todo o tempo. Só no Palmeiras que o treinador não pode ser xingado. Não pode. O salário que ele recebe é só pra ele fazer o trabalho dele, ir pra casa e pronto, acabou. Se vai ganhar, se vai perder, tanto faz. Porque a gente tem que confiar que o trabalho dele tá sendo feito, que ele tá se dedicando ao máximo. Mesmo com todas as burrices, todas as negligências que a gente tá enxergando há anos, as derrotas mais ridículas que eu já vi na história do Palmeiras, a gente tem que calar a boca e aceitar que ele tá fazendo o que ele pode. Ah, pelo amor de Deus, isso é uma safadeza do caramba. Não dá pra ter paciência com uma coisa dessa, não. Mas só pra me seguir aqui o roteiro aqui, eu queria trazer o ponto que é o seguinte. A imprensa, que é a defensora máxima do Abel, ainda é mais defensora do Abel do que o próprio Abelete. É o retrato do povo. Portanto, isso vai acontecer, como já acontece há tempos, vai afagar o ego dele e não vai tocar na ferida, que deveria ser tocado em todas as coletivas. Você assinou ou não, enquanto ele não respondesse, você assinou ou não assinou? Assinou ou não assinou o contrato com o Al-Sadd? Por que você fez isso? Você ia abandonar seus jogadores? Tem que ficar perguntando até o cara responder. Se ele não responder, ele vai embora, se discute mais uma semana, na outra coletiva vai, pergunta de novo, até o cara responder. Por quê? Essa questão tá lesando o clube. E também, obviamente, tem que perguntar a Leila Pereira. Tem que ser perguntado a Leila Pereira, justamente porque tá lesando o clube. E é por causa dela. Porque, como eu falei no programa passado, o Palmeiras tá arcando com algo que teve início contra ele e no final das contas ele foi o prejudicado duas vezes, né? Porque ele foi traído por um treinador, iria ficar sem treinador no resto da temporada, né? E no final das contas vai pagar uma multa que não foi ele que causou, que teve início contrário ao próprio clube. Ou seja, ele foi prejudicado duas vezes. E quem está assinando tudo isso é a Leila Pereira. Como eu falei, isso é justa causa para os dois. O Abel já teria que ter saído fora há tempos, naquela época, se tivesse um presidente de fato que fosse palmeirense, porque isso, na verdade, profissionalmente falando, talvez, profissionalmente falando, em empresas grandes, no alto escalão, talvez até possa acontecer isso e a Leila tenha tido um comportamento profissional. Talvez. Agora, um clube de futebol é movido por paixão. Por mais que os presidentes, os diretores têm que ter profissionalismo, mas se ficar só no profissionalismo, esquecer da paixão, acaba fazendo esse tipo de cagada. Coloca um treinador, eleva um treinador a um patamar de maior ídolo da história, incontestável, não pode criticar, incriticável, e dá no que dá. Dá esse poder a esse cara que não é palmeirense e também não tem a obrigação de ser, a um patamar de Deus no clube. A um patamar de Deus. O Felipão foi mandado embora por muito menos.
Muito menos. O Vanderlei Luxemburgo, então, por muito menos. Nessa última passagem eu tô falando, não tô nem falando das outras. Então, assim, e aí colocando em campo, colocando no papel, futebol jogado, situação fora extra-campo, comportamento dos atletas, tudo. Eles foram demitidos por muito menos. Então, esse desvio moral e ético, esse desvio moral que está acontecendo contra o clube, é assim, pro Palmeiras é péssimo, isso é óbvio, pro Palmeiras é péssimo, mas não agora, a curto prazo. A curto prazo a gente não enxerga o problema, a gente vai enxergar a médio e longo prazo, porque eu estou vendo exatamente o mesmo filme do São Paulo nos anos 2000, que alavancou um domínio, retomando os anos 90, alavancou um domínio, estava de fato soberano à época, daqui a pouco começou a cair. Quem tá de fora acha que tá tudo certo. Não, São Paulo era imbatível. Só que aí daqui a pouco você começa a perceber que em 2009 o São Paulo já não ganha o brasileiro. Mesma coisa do Palmeiras ano passado. E perde de uma maneira que tava na mão do São Paulo. Tava na mão do Palmeiras antes, mas de modo geral, no final do campeonato ficou na mão do São Paulo. São Paulo já não conseguiu ganhar. Aí, Libertadores, era eliminado ano após ano, em oitavas e em quartas de final. Aí você começa a perceber, não, calma aí, esse time não é o imbatível da maneira que a gente tá vendo. Só que quem é o torcedor de verdade que enxerga o futebol, já falava na época que o São Paulo já não tava tendo essa mesma organização, não tava sendo tratado da mesma maneira. Mas pra quem tá de fora não consegue enxergar. Então muitas vezes você vai conversar com um corintiano, com São Paulino, o cara, não, vocês estão loucos, tá criticando o Abel, não sei o quê. Mas quem tá de fora, isso que eu tô falando não é um cara que tá de galhofa, eu tô falando um cara que analisa futebol também, que gosta de futebol, que acompanha, que não tá tirando onda. Ele vai falar, não, vocês estão malucos, pô, não tem como falar do Abel, o Abel é o culpado, não sei o que lá. Mas quem tá de dentro e enxerga, vê as cagadas que os caras estão fazendo, e o Palmeiras assim, ó, indo pra baixo. Porque era pro Palmeiras estar numa ascensão junto com o próprio Flamengo, os dois caminhando juntos, independente de quem tá acima ou abaixo, porque vai ficar variando, no futebol brasileiro é assim mesmo. Mas era pros dois estarem em ascensão. Você vê o Flamengo agora subindo e o Palmeiras caindo. Não por questões apenas de campo, mas externas, diretoria, planejamento, esse tipo de coisa que foi a assinatura do Abel com o Alçade e muito mais outras coisas que acaba que a gente nem sabe. Então, tudo isso acontecendo, o conselho tá quieto. O conselho tá quieto, não fala nada, tanto oposição quanto quem é da situação fica quieto, não fala nada, não vem a público dar declaração, não fala como que tá a situação do clube, se com todas essas contratações e ainda esse tipo de assumindo esse tipo de dívida que nem é do Palmeiras, como que tá a situação do clube, só fala que o Palmeiras é equilibrado, é estável, mas ninguém sabe nada. Querem que a Leila se reeleja mais uma vez pro terceiro mandato, que é basicamente transformar o Palmeiras numa ditadura. É basicamente isso, porque quebrar o estatuto se conseguir quebrar o estatuto pro terceiro mandato, vai conseguir pro quarto, pro quinto, pro sexto, e aí vai virar de fato uma ditadura. Isso aí é como em todos os governos do mundo, não pode deixar acontecer. Só de ter o fato de ter a reeleição já é errado, mas de modo geral no mundo inteiro acontece, já foi aceito. Mas ter uma terceira eleição é algo que no mundo entende-se já como uma ditadura. É uma ditadura. Então assim, não pode deixar acontecer. E o conselho está quieto, não fala nada. E também parece que eles mesmos se escoram nos resultados do passado e ficam quietos. Mas a análise que eu faço sobre o Abel, a respeito de tudo isso, eu até escrevi aqui, vou estar lendo. Ele se escora nos resultados passados, tampa os ouvidos para as críticas honestas que diz respeito ao campo e fica fixo na Abelândia, na tal da Abelândia. E infelizmente, a maioria da torcida vai na onda, como é a maioria dos brasileiros, sempre vai na onda, fecha os olhos para a realidade, tampa os ouvidos para as críticas honestas e só fica vivendo num mundo de ilusão. Infelizmente. E aí quem faz as coisas corretamente, que tenta viver enxergando a realidade e a partir da realidade, acaba sendo taxado de louco, de besta, de qualquer outro tipo de coisa. Mas eu vou continuar da mesma maneira porque é o correto. E
pra mim já tá muito claro, muito nítido o quão o Abel é prejudicial ao Palmeiras. O quanto o Abel é prejudicial ao Palmeiras. Jogo após jogo, coletiva após coletiva, isso vai ficando mais claro pra mim e pra muitos palmeirenses. Mas o processo é lento, é demorado, até lá o Palmeiras infelizmente vai sofrer muito. E ainda vou estar falando de Libertadores mais pra frente. Eu tenho um medo. Eu tenho um medo que só pode acontecer por culpa do Abel e da diretoria. Mas ainda vou estar falando mais pra frente. Outro ponto que eu quero trazer sobre o Abel aqui é a questão dele, que eu noto. Ele desmotiva os bons jogadores. Eu até falei um pouquinho no primeiro bloco a respeito disso. Vou estar falando mais a fundo agora. Ele tem alguns pontos, que é, primeiro, ele não coloca os jogadores na posição correta. Os bons jogadores ele não coloca na posição correta. O principal que todo mundo já nota é o Felipe Anderson, que quando jogava na posição mais ou menos correta era pela esquerda. Na última partida, na penúltima, que foi contra o Botafogo, fez uma boa partida, jogou pela meia esquerda, mas ele era meia, ali dava pra ver nitidamente que ele era meia, ele não era ponta. Na partida passada já foi ala pela esquerda. Assim, mapa de calor, se você for olhar, é ridículo pro Felipe Anderson. Mano, dá até dó de ver. Vitor Roque, outro jogador também, acaba ficando enfinhado lá no meio da zaga, lá brigando, batendo cabeça, correndo que nem um maluco. Acaba que o moleque fica sem perna quando tem a chance de fazer o gol, que sabe que vai ser uma chance só que vai ter durante o jogo. Então os bons jogadores ele acaba não colocando na posição correta, muitas das vezes, e acaba que quando coloca, não privilegia os mais qualificados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Como eu falei do próprio Felipe Anderson, que é um exemplo mais claro e mais fácil de se entender. Felipe Anderson precisa do que para jogar um bom futebol? Movimentação dos outros jogadores, aproximação dos outros jogadores, para o jogo fluir. Toques rápidos e arrancada com a bola. Mas não é sair driblando 2-3. Ele não é esse jogador. Isso é óbvio. Aí, o que o Abel faz? Dá a bola pro Felipe Anderson na ponta. O Piquerez corre. Vai lá pro fundo. E não tem ninguém aproximando no meio. O Evangelista fica para trás parado. O Maurício fica lá na frente parado. O Vitor Roque fica lá parado. Aí ele tem que driblar. Aí vem dois na marcação. Ele tem que dar um tapa pro lado e voltar pro Evangelista. O Evangelista vai e volta pro Felipe Anderson. O que ele tem que fazer? O Piquerez já tá lá na frente, esperando a bola para fazer um cruzamento pra área pro Vitor Roque, que tem 1,5 m. Enquanto o Maurício tá na bico da área, esperando a bola no pé. Aí, para você dar um passe, é uma distância descomunal. Uma distância descomunal pra você dar um passe. A bola vai vir muito forte, pra você dominar já vai ser uma dificuldade. Você tá muito longe para fazer um 2. Aí depende do que? Jogada individual. Só jogada individual. Mas sendo que você tem um cara que não faz jogada individual dessa maneira. O cara não entende, parece que ele não entende. Então, além de colocar na posição errada, o resto do time é trabalhado de uma maneira que dificulta o jogo pros melhores jogadores. E aí, quando eu falei do Evangelista, do Piquerez, do Maurício, a culpa não é desses jogadores. A culpa é do treinador que não treina esses caras para se movimentarem da maneira correta, para explorar o espaço da maneira correta. Volto a repetir. Fernando Diniz, olhem o time do Vasco. Analisem o time do Vasco. Como o Vasco joga. Como que o Vasco joga? Um time ruim daquele. Ruim, o Vasco é ruim. Tanto é que perdeu pro Juventude agora. 2-0. O Vasco é ruim. Mas olha o jeito que o Vasco joga. Se movimentando. Com a bola no pé. Isso num gramado ridículo também, que é em São Januário. Se você for parar pra analisar, tem outra dificuldade. Então assim, tem que ser cobrado isso. E não é. Isso eu fico mais bravo, né? Não é só a falta de resultado, a falta de jogo do futebol, mas é a falta da cobrança. Não cobram o Abel da maneira que ele deve ser cobrado. Não cobram o Abel da maneira que ele deve ser cobrado. E tem outro ponto. Mas também tem outro ponto, né? Mas também tem outro ponto. Que são os jogadores. Os jogadores hoje em dia não tem personalidade alguma. Não há personalidade nesses jogadores. No próprio Felipe Anderson, no Vitor Roque, em qualquer um que seja, não tem personalidade. Sabe por quê? No final das contas, já foi visto, já foi provado por A mais B que a responsabilidade no time do Palmeiras são dos jogadores. A responsabilidade é dos jogadores. Porque o Abel, como já foi visto, também provado, pela Leila, o Abel não sai. Ou seja, qualquer tipo de mau resultado, mau desempenho, a culpa vai recair sobre os jogadores. E o que esses jogadores fazem quando o Abel coloca eles na posição incorreta, quando o Abel faz um time que não
não oferece uma facilidade para os melhores jogadores. Eles ficam quietos, não falam nada, só ficam agradecendo e dizendo que o Abel é Deus também. Ou seja, se fosse antigamente, quantos jogadores que a gente já não viu que aposentou, que até os que ainda jogam muitas vezes, que falam que já derrubaram o treinador, que admitem que derrubaram o treinador. No próprio Palmeiras, na época, o Cuca, e mereceu, porque o Cuca também, muitas vezes, muitos jogadores já falaram que o Cuca era meio 13 das ideias. Então, assim, os jogadores aceitam, não falam nada. E aí, o que eu tô falando deles falarem, se posicionarem, não é pra mídia. Tem que se posicionar internamente. De falar, não vou jogar nessa posição, o time tá jogando errado, tem que jogar dessa outra maneira aqui pra gente ir melhor. E aí é onde faz falta o Felipe Melo, que internamente no grupo faz muita diferença. É um cara que se posiciona e nada me tira da cabeça que a importância que ele teve nos títulos da Libertadores, não só de presença como capitão, mas dentro de campo. E também não só jogando o futebol em si, mas talvez explicando muitas vezes para a própria comissão técnica o que deveria ser feito, as posições dos jogadores, porque o Felipe Melo vai virar treinador. Ele já falou que ano que vem vai parar de ser comentarista e vai virar treinador. Então, assim, diz ele que já tem a comissão, até com o próprio Egídio e tal. Vamos ver se ele vai ser um bom treinador, porque ele é um pouco falastrão mesmo, mas ele, como jogador e personalidade, ele sempre teve. E nada me tira da cabeça que o motivo do Palmeiras ser campeão da Libertadores, passou muito por ele, pela essa questão externa, interna, né? Externa, que eu quero dizer, não é jogando em si, até porque nos finais ele acabou estando machucado, mas a importância dele em questões táticas, de explicação, de talvez até debater com o treinador. Então, falta personalidade aos jogadores, pô. Esses caras já têm dinheiro, têm contrato, não tem por que não questionar o cara. Eu não consigo entender porque esses caras não questionam e ficam aceitando. Eu até acredito muitas vezes que os caras de fato acham que não tem qualidade, não conseguem enxergar neles mesmos a qualidade que às vezes a gente enxerga. Sei lá. Porque não é possível que ninguém vai questionar esse cara, velho. Vai ficar aceitando de cabeça baixa que ele faça com que os melhores jogadores do time abaixem a cabeça e joguem como se fossem... sei lá, até faltou a palavra, burros de carga, não sei. Faz o que o dono manda e pronto, acabou. É só isso que vocês podem fazer. Vocês só podem fazer isso, só tem qualidade pra fazer aquilo. Você falar isso pro Rony, fazer o Rony jogar da maneira que o Rony jogava era normal, não, mas o Vitor Roque não. Você não gasta 20 milhões de euros num jogador pra fazer o que o Vitor Roque faz, pô. É um absurdo, completo absurdo. E no Palmeiras é aceito sem mais nem menos, e isso de fato é decepcionante. Vamos pro terceiro e último bloco aqui. Falar um pouquinho aqui da Libertadores. Agora, de modo geral, né, os próximos confrontos da Libertadores. Sobre o Andreas Pereira, as contratações que o Palmeiras teve. E também os próximos jogos do Palmeiras, uma breve análise. Bom, as quartas de final já estão definidas. O Palmeiras vai enfrentar o River Plate. Está do lado da chave, que vai pegar o São Paulo ou LDU numa semifinal. Do outro lado, é Flamengo e Estudiantes e Vélez e Racing. Os jogos acontecerão daqui praticamente um mês. Acho que é datas do dia 17 e 18. Os jogos de ida. O Palmeiras decide em casa, teve a melhor campanha. O São Paulo também decide em casa. O Flamengo decide fora. E eu acho que o Vélez decide fora. Não, o Racing decide em casa. São jogos que definitivamente não... O mais equilibrado são os do lado de cá, São Paulo, LDU, Palmeiras e River. Mais equilibrados porque os times não estão jogando bem, porque o Palmeiras é melhor que o River, bem melhor que o River, tecnicamente, mas não está jogando bem, então se equilibra as coisas.
E também tem a questão da camisa também. O River Plate é um time muito grande e temido na Libertadores. E na questão do São Paulo é porque o São Paulo também, os jogadores ainda estão machucados. O time tá... O Crespo acabou de chegar, tá arrumando a casa, mas eu ainda acho que é favorito. Então assim, falando a respeito de River e Palmeiras. O River tá com uma situação igual, tá semelhante ao Palmeiras. Tem muitos bons jogadores, inclusive jogadores que já foram campeão no River, que voltaram. Tem bons jogadores jovens. Tem um treinador que já foi campeão lá, voltou, Galhardo, há 1 ano e pouco, mas não consegue jogar bem. Sofre com partidas que era para ser fáceis, tá sofrendo, quase não passou nos pênaltis contra o Libertad em casa. Então assim, teve também a situação da expulsão do Galopo e tudo, mas na Copa do Mundo mesmo foi uma vergonha, não passou da fase de grupos e fazendo partidas ruins. Então assim, na vergonha também é exagero, mas não jogou bem. Então não vem jogando bem. É a mesma coisa do Palmeiras. Tem os bons jogadores, tem tradição, mas não está jogando bola. São Paulo e LDU. São Paulo e LDU há um equilíbrio devido à altitude, mas tudo vai ser definido a partir do primeiro jogo. Da mesma maneira que eu acho que River e Palmeiras vai ser conduzido, vai ser indicado a partir do primeiro jogo. O que acontecer no primeiro jogo já vai definir muita coisa. Eu acho que, no caso especificamente do São Paulo, se o São Paulo acabar perdendo um jogo na ida por a diferença de um gol, o São Paulo consegue reverter aqui, eu acho, levando para os pênaltis ou revertendo o placar. A LDU é fraca. LDU é fraco. O Botafogo perdeu porque não jogou absolutamente nada, tanto na ida, mas principalmente na volta. A LDU não conseguia atacar o Botafogo de maneira, sei lá, uma maneira simples que fosse. É um time tecnicamente muito fraco, a LDU. Não é forte, como já foi um dia. Então o São Paulo é favorito demais. Se o São Paulo não tiver medo de jogar na altitude e fizer a cagada de se retrancar todo e nem querer atacar o adversário, vai conseguir um bom resultado. Até porque os times de lá têm mais respeito por times que já foram campeões da Libertadores. O Botafogo não tem esse respeito todo que tem o Palmeiras, que tem o São Paulo, um River, um Boca, um Grêmio, um Santos. Então assim, não é o mesmo respeito. Então eles vão pra cima e tentam o resultado. Então há essa diferença sim, enfrentar o Botafogo, pra eles, né? Entre enfrentar o Botafogo ou o São Paulo. No caso do Palmeiras, eu falo a mesma coisa, acho a mesma coisa, vai ser definido a partir do primeiro jogo. Se o Palmeiras perder o primeiro jogo, muito dificilmente consegue reverter no Allianz Parque. Mesmo por uma diferença de um gol. O Palmeiras não reverte o placar no Allianz Parque. Até foi a questão da coletiva do Abel que eu até trazer o ponto, acabei esquecendo. Que ele foi perguntado sobre o Palmeiras não ter 7 jogos de mata-mata no Allianz Parque, o Palmeiras não consegue uma vitória sequer. E aí ele falou que preferia falar sobre as boas, falar sobre coisas boas, não falar sobre coisas ruins. E acabou o assunto ali. É ridículo. Mas voltando ao assunto aqui da Libertadores. Então assim, eu acho que o Palmeiras, se perder o primeiro jogo, não consegue reverter. Mas eu acho que o Palmeiras consegue um empate ou até uma vitória lá. Que o River Plate... o Palmeiras fora de casa está jogando melhor, inclusive, né? Há anos. Então assim, eu acho que o River Plate não consegue fazer um bom resultado em casa. Porque pelo que está sendo os últimos jogos. Mas o jogo também é daqui a um mês, né? Talvez os dois estejam jogando melhor. Ou até pior. Que é mais provável. Do outro lado, o Flamengo é o favorito, muito favorito para o jogo contra o Estudiantes, para o jogo contra o Vélez ou com o Racing, se for numa semifinal. O Flamengo definitivamente já está na final. Assim, fazendo prognóstico base, está na final o Flamengo. Então tem que dar uma flamengada muito grande para ser eliminado para o Estudiantes. E na semifinal tem o Racing, provavelmente, também, que é muito favorito contra o Vélez. Mas o Flamengo é muito melhor. Então assim, equilibrado da maneira que está, como até citei no começo, é muito difícil ganhar um time assim. Um jogo único, numa final, até pode acontecer. Mas em 2 jogos, é muito difícil. É muito, muito difícil. Então acho que o Flamengo já está na final. E a semifinal provavelmente é Palmeiras e São Paulo. Eu prevejo Palmeiras e São Paulo e Flamengo e Racing. E aí na final, obviamente, Palmeiras, que eu vou falar sempre, e provavelmente Flamengo. O medo que eu tenho é chegar numa semifinal contra o São Paulo e o Palmeiras dar aquela famosa pipocada no Morumbi. Esse é um medo, mas eu vou deixar isso pro destino cuidar, e eu espero
Eu espero que não aconteça. Porque, não o Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo eu quero que aconteça, pra gente tirar o São Paulo. Mas essa questão desse receio do Abel ficar com medo de novo, eu espero que não aconteça e não vamos sofrer com ansiedade. Até porque nem aconteceu o jogo contra o River, né? Quanto mais contra o São Paulo. Vamos falar sobre as contratações do Palmeiras aqui. O Palmeiras está querendo o Andrés Pereira. Talvez aqui nesse momento já esteja até fechado, mas até agora não está. Está querendo o Andrés Pereira. Contratou o Jefté. O Jefté eu não conheço, mas pelos lances que eu vi, ele tem características semelhantes ao Piquerez. É um jogador de 21 anos. Que foi da base do Fluminense. Pode ser uma boa contratação. Como eu já falei do Carlos Miguel, é melhor contratar esses caras assim do que os mesmos de sempre aqui que você já não consegue enxergar nada demais. Então é melhor contratar um jogador desse que pode ser que o scout esteja analisando de verdade ou pode ter sido só um chute, como foi a própria contratação do Abel. Nada me tira da cabeça também que foi um chute. Olharam lá, viram, pode ser que dê certo, vamos lá. Então, pode ser que dê certo, vamos ver. O Kelvin, falar um pouco sobre o Kelvin, ele está se mostrando um bom jogador. Está se mostrando mais qualificado que o Giai mesmo. A análise inicial que eu tinha feito a respeito dele era que ele, com a bola no pé, ele era melhor que o Giai. E de fato está se provando. No contra o Universitário teve boa participação. Contra o Botafogo ele foi titular e jogou bem. Deu uma caneta no jogador do Botafogo lá, mostrando confiança. Com a bola no pé ele tem mais qualidade que o Giai, está se provando isso mesmo. Uma boa contratação do Palmeiras, provavelmente vai assumir a titularidade mais cedo ou mais tarde. Sobre o Andrés Pereira. Tá próximo de fechar. O valor que falam é de 15 milhões de euros. Eu acho um absurdo, porque é um jogador que, não pela qualidade dele, que eu acho muito qualificado, talvez em qualidade técnica e característica de jogo, é o que mais se aproxima do Richard Rios, mais se aproximaria do Richard Rios. Não tem a mesma intensidade, a mesma pegada, mas é um jogador que se aproximaria pela qualidade técnica. Mas eu não traria devido ao peso da entregada que ele teve. E ainda mais a final, podendo ser Palmeiras e Flamengo, seria um peso muito grande. E eu acho que... E ele já teve umas declarações a respeito de gostar do Flamengo que me dá um certo medo, um certo cagaço. Mas o cara é profissional, né? Não dá pra colocar isso em questão. É um absurdo colocar isso em questão. Eu espero que, se ele vier mesmo, jogue muito futebol. Mas eu não traria, além disso, talvez o fator principal seja porque o Alan, eu acho o Alan, para a posição, o jogador ideal. E eu acho o Alan mais qualificado. Além de ser mais jovem, então eu acho o Alan mais qualificado. Umas características também que se aproximam bem do Rios em relação ao jogo praticado pelo Palmeiras. E o Alan sabe driblar mais que o Andrés Pereira. Finalização, o Andrés Pereira é melhor. Mas intensidade, marcação, eu acho que o Alan entrega mais do que o próprio Andrés Pereira. E também já está na casa, é de graça. Então, assim, é um dinheiro que não tem essa necessidade. Um dinheiro muito alto, com muito risco, que não tem essa necessidade devido à questão do Alan. No podcast passado eu fiz o meu time ideal com 2 meias. O Alan seria o reserva do Felipe Anderson. Mas nessa ideia do Abel de jogar com o primeiro e o segundo volante, o Alan pode e deve ser sim o segundo volante. Deveria ser o segundo volante titular, porque ele é mais qualificado que o próprio Lucas Evangelista. Então, se a ideia do Abel é essa, eu uso o Alan. Ele usou na última partida, mas é como eu falei, não adianta você colocar apenas o jogador na posição e cobrar dele que ele faça um puta de um jogo. Não tem como. O cara tem que jogar, ele joga. O futebol é coletivo, mais do que ninguém, mais que qualquer um sabe disso, que é o próprio Abel que fala que o jogo é coletivo, e o coletivo tem que ser o quê? Como eu falei, apresentar maior qualidade, facilitar para os jogadores melhores um futebol mais não vistoso, mas um futebol de movimentação, de prática de futebol com a bola no pé. Pro Alan é muito melhor um jogo com a bola no pé do que sem. O Palmeiras contra o Universitário não quis ter a bola também, então assim, fica muito difícil para ele ficar correndo box to box, indo e voltando, e com a bola no pé não conseguir aproveitar a melhor qualidade dele. Então eu acho que Alan pode ser usado sim, deveria ser usado. Não é testado, é usado mesmo, jogar na posição. Ele já tem essa qualidade, essa característica. Ele vai aprender a posição muito facilmente. Palmeiras joga contra o Sport na segunda-feira e depois no sábado vai jogar contra o Corinthians. Ou seja, vai ter uma boa semana, tanto da última partida para a partida contra o Sport. Já são 5 dias, né? O Palmeiras jogou na quinta, né? 4 dias. Sexta, sábado, domingo.
Não, 3 dias. 3 dias que eles contabilizam 3 dias, mas a partida contra o Sport é só à noite, né? Então é basicamente 4 dias. E contra o Corinthians serão 5 dias, que é só a partida só no sábado. Aí no sábado eu vou estar fazendo podcast, não vou estar analisando a partida contra o Corinthians, provavelmente. Mas talvez até faça. Dê uma prolongadinha, mude o horário do programa e faça mais tarde. Mas vai ter tempo para treinar, vai ter tempo para descansar. Então o foco é vencer as 2 competições. O Palmeiras tem que vencer essas 2 competições. O investimento foi feito para isso. E eu acho que nós podemos sim, temos time para isso. E eu espero que Deus ilumine a cabeça do Abel, que ele pare de ser essa pessoa que ele é, esse treinador que ele é, e ele volte ao que ele foi em 2020 e 2021, que buscava soluções, mas também não era medroso. Era um treinador e tampouco covarde, que ele queria de fato e aceitava talvez opiniões, né, de fora, e era bom que ele parasse com isso de querer arrumar treta com a torcida, com as críticas honestas da torcida. E parasse de ouvir a mídia também. Ele fala muito mais da mídia do que da própria torcida, parece. Mas é isso. Esse foi o 6º episódio do Visão de Jogo Podcast. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os palmeirenses. E até semana que vem. Valeu!